Oi, gente, tudo bem? Eu comecei esse vídeo assim, do nada, porque eu senti no coração que eu tinha que começar esse vídeo e vai ser aqui mesmo, não preparei nenhum cenário, mas eu quero falar muito sobre o intuito que Deus colocou no meu coração para ter literalmente, né, esse canal para falar com vocês, para expressar aquilo que tem acontecido, né, na minha vida, aquilo que eu tenho aprendido sendo dona de casa, sendo esposa, sendo mãe e principalmente sendo filha de Deus. Então eu quero passar para vocês aquilo que tem acontecido comigo, que eu vejo que é um chamado do Senhor e que eu sei que eu preciso ouvir esse chamado e colocar isso em prática. Você já ouviu aquela frase, apenas comece? É exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje. Não esperar o melhor momento, não esperar os melhores equipamentos, não esperar a melhor forma, né, o melhor cenário para você começar. Apenas comece com o que você tem, para que você possa ir aperfeiçoando isso durante o trajeto, mas que comece agora e que você perca o medo de realizar aquilo que você sabe que tem que fazer, mas você fica esperando o melhor dia, a melhor semana, o melhor cenário, o melhor tudo, e que isso nunca vai acontecer e você nunca vai começar. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Quando Deus me deu o intuito de fazer esse canal, foi com a mensagem de que eu precisava, né, mostrar exatamente o que eu estava vivendo, mas no meu coração eu tinha certeza de que eu precisava passar uma mensagem aqui para vocês, sabe? Que seja apenas para uma pessoa, mas se essa uma pessoa for impactada, Deus falar com essa pessoa através de um vídeo meu, o meu propósito vai ser cumprido. Então, quando Deus me chamou para fazer esse canal, não foi apenas, faça um canal para você ser monetizada, que é uma coisa que a gente espera, que é uma coisa que a gente quer. Porém, Deus falou muito comigo que não era isso que Ele esperava de mim, que Ele esperava apenas que eu desse a resposta certa para que as coisas começassem a acontecer, sabe? E eu separei aqui alguns tópicos que eu gostaria de falar para vocês, que seja independente do que você precisa começar na sua vida. Você precisa começar hoje. Esse é o alerta que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Esse é o intuito que eu quero trazer nesse vídeo. Aquilo que você sabe que tem que fazer, de alguma forma você precisa começar hoje. De alguma forma você precisa executar alguma coisa para com que o primeiro passo seja dado. A primeira coisa, então, é que Deus usa quem está disponível e não quem tem o cenário perfeito. Por muitas vezes a gente espera ter a melhor câmera na questão do canal. A gente espera ter a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor cenário, aquele cenário que todo mundo tem, cheio de plaquinha de plataforma atrás, Wi-Fi, Hotmart, plaquinha de YouTube, ou independente do que seja, a gente espera o melhor cenário para começar, mas Deus não quer que você comece perfeito, Ele quer somente que você seja obediente para começar. Então você não precisa ter mais dinheiro, você não precisa ter mais seguidores, você não precisa ter mais confiança. Você precisa apenas obedecer esse chamado e começar com o que você tem. Foi isso que eu aprendi e aí eu percebi que eu estava esperando a perfeição para começar, mas às vezes o perfeito de Deus seja o simples fato de você começar. Sabe? Então, desse primeiro passo, é aquela famosa frase, primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Então, desse passo de fé, comece hoje. A segunda coisa é que não deixe o medo te impedir de viver o propósito. O medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo até mesmo de que não vai dar certo, ninguém vai assistir, ninguém vai comprar aquilo que eu tenho para vender. Ele acaba paralisando a gente e fazendo com que não façamos aquilo que precisa ser feito. Então o medo te paralisa. Mas ter coragem não é você não ter medo, né? Você ter coragem não é a ausência do medo, é você fazer mesmo com medo. Então você começar aquilo com medo mesmo, isso mostra obediência ao chamado, faz com que você saia do lugar. Então se você tem medo de começar, mesmo com esse medo, comece. Porque às vezes tem pessoas esperando ouvir aquilo que só você tem para falar. E Deus
quer usar a sua vida para levar essa mensagem. Então a gente não pode deixar com que o medo paralise todo esse propósito. E sobre o canal, gente, por muito, muito tempo eu tenho adiado, eu falo essa questão de medo, eu falo essa questão de esperar o momento certo, porque eu tenho adiado isso há muito, muito tempo. Se vocês verem nos meus vídeos antigos, eu tenho muitos vídeos que eu fiz há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, que eu simplesmente abandonei e não fiz mais. Eu passei por uma gestação, né, depois de ter começado aqui o canal, então eu meio que migrei para focar na minha gestação, mas aquilo ardia no meu peito, sabe? Esse chamado pro canal arde no meu peito desde quando Deus falou a primeira vez comigo sobre o canal. Então eu esperava o cenário perfeito para poder falar da minha vida, falar da minha família, mostrar coisas simples, né, do cotidiano, porque eu sinto que é isso que eu quero passar aqui no canal, sabe? Uma rotina real, uma rotina de uma mulher que fica em casa, assim, com as crianças, mas que tem seus afazeres. Eu tenho também meu trabalho com a internet, que eu acho isso muito válido de passar aqui. E eu acho que isso pode sim ajudar muitas e muitas mulheres. E por muitas vezes eu deixei isso pra lá, sabe? Muitas coisas que deram certo pra mim, eu quero passar aqui pra vocês, eu quero mostrar como faz, eu quero ensinar. Mas eu acabei deixando pra lá e esperando esse momento perfeito. Então, pro canal, eu quero passar uma coisa simples, sabe? Mesmo que não tenha muita visualização, mas obedecer à voz de Deus que arde no meu peito, que esse chamado que tem dentro de mim. E eu quero passar essa rotina de maternidade, de mãe, dicas, orientações, que é isso que eu sinto que é o chamado do canal. Eu não quero mostrar uma vida perfeita, mas eu quero mostrar o agir de Deus e uma vida comum, assim como é a sua vida, né? A gente tá acostumado a ver muito deslumbre, né, na internet, muita coisa luxuosa. É uma comparação que chega a ser doentia, sabe? A casa é luxuosa, a vida é luxuosa e a gente sabe que a maioria das pessoas não tem essa realidade. E começar pequeno não significa terminar pequeno. Todas as pessoas grandes hoje na internet começaram com 0 inscritos, com 0 seguidores. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar mais o processo, viver mais o processo sem focar muito, né, na questão de chegar lá no topo e curtir, sabe, o caminho, curtir a experiência, aprender, trocar experiência. Quem também vive aquilo que a gente tá vivendo, sabe? Inclusive, se você tá começando um canal no YouTube, eu gostaria que você deixasse o seu canal nos comentários pra gente fazer essa troca, sabe? Porque eu acredito muito que se uma conta ajudar a outra, a gente pode crescer muito. E eu sei que Deus vê a minha fidelidade nessas pequenas coisas. Deus vê a sua fidelidade mesmo sem você ver o resultado. E essa é a resposta certa que a gente tem que dar. É o começo, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia, mas você começou. Entende? Então você tem que honrar aquilo que tá no seu coração. Quero te incentivar, por isso que eu vou frisar muito nisso de começar hoje, porque eu sei que a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, aí ninguém mais pode nos parar. E outra coisa é você obedecer ao chamado, obedecer a Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo sem você ter a resposta do porquê Deus tá te chamando para aquilo, sabe? Às vezes Deus quer te usar em alguma área que você vai curar outras pessoas, que você vai incentivar outras pessoas, que você vai trazer alívio para outras pessoas. Só que você não sabe agora. Quando Deus mandou Abraão sair da terra e da parentela e falou que ia mandar ele para uma outra terra que Deus ia mostrar, que ia fazer dele uma grande nação, Deus não falou exatamente qual que era a terra, mas o chamado de Abraão no início era simplesmente obedecer, simplesmente começar. Então eu acho que esse é o sentido, porque Deus coloca no nosso coração esse chamado antes da confirmação do que é. E no início nem tudo faz sentido. Então se você sentiu no seu coração que você precisa começar, você precisa realizar, criar, né, fazer vídeos, ou seja, qualquer outra coisa, você precisa obedecer. Sempre vai entender, a gente só precisa exatamente isso, só precisa obedecer. E nessa questão de esperar o momento certo, gente, o momento ideal
eu acho que nunca vai aparecer. Sempre vai aparecer algum empecilho para que você desista, para que você não comece. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai aparecer algum empecilho que vai fazer com que você ache, ai, não é agora, não é para mim. O momento ideal nunca vai acontecer. E se você esperar estar 100% pronta, talvez você nunca comece, talvez você passe a sua vida inteira planejando uma coisa que você nunca vai fazer. Imagina você passar toda a sua trajetória planejando e isso nunca acontecer, né? Se imagina hoje com 80 anos, sem ter realizado as coisas que você planejou e frustrado porque não fez, não vai mais ter tempo de fazer. É mais fácil a gente começar e ajustar durante o caminho do que esperar e nunca fazer. Então, uma coisa que eu coloquei na minha mente, eu vou parar de adiar aquilo que Deus colocou no meu coração. Se Deus colocou no meu coração, agora, alguma ação eu preciso ter, alguma coisa eu preciso fazer. Pode ser que o resultado não seja para agora, não seja para semana que vem, não seja para o ano que vem, mas alguma coisa eu preciso fazer para que isso que está no meu coração se realize. E outra coisa que eu quero muito falar com você que vive na simplicidade. Deus pode usar a sua simplicidade. Deus pode usar aquilo que você tem. Alguma coisa Deus colocou na sua mão. Eu tô falando muito de Deus porque eu sou cristã e é essa forma com que eu vejo tudo na minha vida. Mas falando com pessoas no geral, você pode ser usado na sua simplicidade, com aquilo que você já tem. Porque vida simples, testemunhos simples, pessoas simples podem sim influenciar outras pessoas. Porque essa é a realidade de muita gente. Aquilo que você sabe o assunto, aquilo que você sabe ensinar, alguém precisa aprender. Então você pode ser usado nisso. E a gente vê muita perfeição, né? A gente abre a internet, a gente só vê vida perfeita, só vê gente feliz, só vê gente prosperando. Mas talvez o que o mundo precise hoje não seja a perfeição, seja a verdade que só você pode passar. Pense nisso. Esses eram alguns pontos que eu queria passar para vocês. E assim, sendo sincera, sabe, do meu coração, eu quero simplesmente obedecer esse chamado. Eu quero simplesmente realizar na condição que eu tenho. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho os melhores equipamentos, não tenho a melhor oratória, mas eu quero tentar. Entende? Eu quero começar a fazer com aquilo que eu tenho. Então, eu decidi voltar com esse canal com esse intuito de passar uma rotina real, reflexões reais, passar o que Deus tem feito na minha vida, que eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas e eu não preciso esperar o momento ideal para isso. E eu tenho sim medos, inseguranças, receios, sabe? Mas eu não quero deixar com que isso me paralise, me faça esperar o momento perfeito, porque eu sei que isso nunca vai existir. E eu quero te incentivar hoje, que me assiste. Se você sabe que precisa começar algo, dê o primeiro passo, mínimo que seja, mas dê o primeiro passo hoje. Se é para começar um negócio, se é para começar um canal, se é para resolver a sua vida financeira, você sabe o que você precisa fazer. Dê o primeiro sim para esse chamado. E a última coisa, gente, um dia eu percebi que continuar adiando também era uma escolha que eu estava fazendo. E eu não quero chegar no futuro e ficar imaginando como teria sido se eu tivesse obedecido a Deus. E mesmo com medo, com insegurança, com imperfeições, não tendo todas as coisas, eu decido hoje começar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você também quer dar esse primeiro passo, porque eu tenho certeza que esse primeiro passo vai mudar destinos. Talvez o seu milagre vai começar com um sim que você vai dar hoje para Deus. Porque ele não procura a perfeição, ele tá procurando disponibilidade. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você se identificou, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa palavra, precisa ouvir esse incentivo. Se você não é inscrito e deseja se inscrever no canal, fique à vontade, porque ajuda muito no crescimento do canal. E eu espero te ver aqui nos próximos vídeos. Deus abençoe sua vida e espero que você dê a resposta certa hoje.